A paz, Senhor, amém? Alegria, privilégio de estar aqui e repartir a santa palavra de Deus que nos abençoa, que nos dirige, que a vida de cada um dos irmãos aqui seja o esplendor da glória de Deus. Que a bondade de Deus se manifeste através da vida dessa igreja, através da vida do ministério do pastor Gabriel, que a igreja de Paracambi seja uma influência e uma inspiração nesse lugar, amém? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pode levantar sua mão e receber essa palavra profética. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência, que ela seja poderosa na terra. Que haja paz nos teus muros e prosperidade nos teus palácios. E onde você colocar a tua mão, seja esse lugar abençoado. E nada poderá te resistir todos os dias da sua vida. E o Senhor honre a tua casa, a tua vida, a tua descendência em nome de Jesus. Se você recebe essa revelação dos céus, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8, 28. Deus abençoe a vida. Romanos 8, 28, tá? Do pastor Gabriel. Que seu cajado possa florescer aqui, pastor. Seu cajado possa florescer nesse lugar. Assim diz a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e poderosa e pode nos aperfeiçoar e tem poder para nos aperfeiçoar. Senhor, permita, Deus, que mais um domingo a palavra que vai sair desse púlpito tenha peso de mudança na nossa vida, tenha peso de revelação na nossa história. E que, ó Deus, cada dia mais, a nossa vida esteja preparada para receber da semente da Tua palavra. Faça do nosso coração terra fértil para receber a sementeira da Tua palavra. Que nós, todos nós, possamos diminuir para o Senhor crescer. A fim de que essa palavra, Senhor, alcance corações. Que possamos, ó Deus, aprender de Ti. Pai, tira de nós tudo aquilo que não é Teu. E faça que o nosso coração seja totalmente Teu. Totalmente Teu, e tudo que possamos viver seja fruto da Tua bondade. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já deve ter ouvido, lido, e esse versículo deve ter sido em algum momento um bálsamo na sua vida, né? Essa é a verdade, ele vem com essa mensagem de ser um bálsamo na nossa vida. Mas eu quero falar um pouco hoje, a partir desse versículo exatamente, mas eu estava meditando em todo o contexto da escrita de Paulo acerca desse versículo, e a gente precisa voltar um pouco na história para poder entender como se chega num versículo desse, como se encontra uma revelação dessa. Não sei se você lembra. As Bíblias, algumas Bíblias ainda têm. As Bíblias antigamente tinham umas páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, lembra? Hoje em dia nem tanto, acho que a economia, né, não está deixando fabricar mais Bíblia com aquelas páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquelas páginas têm um propósito, a gente sabe disso, né? Exatamente para passar a seguinte mensagem, que era um período entre o Antigo e o Novo Testamento chamado de silêncio profético. Um período onde não teve profeta na terra,
Alguns historiadores falam que foi 300 anos, 500 anos, há uma divergência assim, mas enfim, a mensagem é essa: entre o Antigo e o Novo Testamento, durante um bom tempo, Deus não enviou profeta à terra, e considerando o último profeta que pisou, que na ordem cronológica da Bíblia não está assim, mas Daniel foi o último, e logo depois é a forma de dizer, né? 300, 400 anos depois veio João o Batista. Então Daniel tem um lastro então de tempo, vem João Batista. Esse período, chamado silêncio profético, esses 300, 400 anos, começa a aparecer na terra algo que até hoje a gente ouve falar, a filosofia grega. Os gregos dominavam a terra em termos de conhecimento. Durante um tempo dominavam também politicamente, economicamente, tanto que Daniel e seus irmãos são mandados para a Babilônia, Grécia, e ali enfrenta tudo aquilo, toda a história que nós encontramos ali de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego, a história do leão, né? Com Daniel, também da fornalha ardente, toda aquela história ali, porque ali os gregos já dominavam a terra, né? A Babilônia já dominava a terra economicamente, politicamente, mas principalmente na cultura. E aquele poder que tinha sobre a Grécia, sobre a Babilônia, que era também um desejo espiritual, que todo mundo se prostrasse ao imperador da Babilônia. Essa foi a proposta, inclusive, para que Daniel e todos se prostrassem perante o imperador da Babilônia, porque ele se achava um semideus, e é por isso ele é lançado na fornalha de fogo ardente, e um milagre que a gente já sabe, né? Maravilhoso, aquela história linda, quando Deus livrou Daniel, dos leões, né? Eu falei da fornalha, mas dos leões, a gente já conhece essa história. Mas nesse período, a filosofia, ela, além de tentar colocar princípios espirituais, políticos, econômicos, também eles tentam estabelecer uma cultura, uma ideia. Foi nesse período que, por exemplo, começou o que até hoje fala de alguns nomes: Aristóteles, Sócrates. Você vai nos livros das escolas e você vê as nossas crianças e adolescentes aprendem até hoje sobre esses filósofos, né? Sócrates, Aristóteles, Platão. Volta e meia aparecem as ideias e filosofias deles escritas pela internet. Olha o poder da instrução, irmãos. Olha o poder do conhecimento. 3 séculos, 4 séculos antes de Cristo, a ideia daqueles homens lá na Grécia espalhou pela terra. Olha que a proposta de Nabucodonosor, lá com Daniel, era essa. Era que o conhecimento grego, o conhecimento de tudo isso, te apagasse a revelação de Deus na vida de Daniel e de seus amigos. A proposta era essa: olha, toda a filosofia, todo o conhecimento, toda a ciência da Grécia vai dominar sobre a vida de Daniel e de seus amigos. Só que eles eram coordenados, eles eram direcionados pela revelação dos céus, não era a revelação de homens. Por isso que eles venceram tudo aquilo. Amém? Então nós vemos na história aparecendo nesse período chamado silêncio profético, antes da vinda de João Batista e Jesus, isso. Muita filosofia, muita ideia. E um dos centros dessa cultura, dessa filosofia grega, era o seguinte: a matéria é má, o mundo é mau, o corpo é mau. A ideia era o seguinte: olha, tudo vai acabar, tudo é fatal. Por isso que eles vão falando uma série de coisas em que passa a ideia do seguinte: olha, nada presta, o mundo não presta. Quanto mais questionamento, pior vai ficar o mundo. E eles iam multiplicando essa ideia, de que o mundo é mau, de que o homem é mau, de que o corpo é mau, de que a matéria é má, enfim, tudo de pior e de fatal a filosofia grega estava espalhando sobre a terra. E pensar, irmãos, que o próprio Deus, quando fez a terra, ele disse que tudo que ele fez era bom. Então aí nós vemos um problema. Como é que eles podem agora falar que a matéria é má, que a mente do homem é má? Como é que eles podem agora falar que tudo vai ser fatal?
A ideia dos gregos, a verdade é essa, da filosofia grega, era uma ideia fatalista e frustrante. Diga comigo, fatalista e frustrante. Olha como é que o inimigo, ele penetra e coloca, impõe princípios totalmente diferentes da palavra. Veja bem, irmãos, não é nada diferente do que nós vemos hoje. Quando o inimigo tenta empurrar culturas e ideias totalmente diferentes da palavra de Deus, e qual é a estratégia? Ensinar, instruir. A estratégia é essa: ensinar e instruir coisas diferentes, totalmente diferentes da palavra de Deus. A ideia de Satanás é sempre essa. Mas graças a Deus que desde o início, Deus sempre procurou instruir o seu povo. Eu gosto da palavra, da parte de Deuteronômio, quando Deus vai falar sobre a sua lei, ele fala: e inculcarás na cabeça de seus filhos. É impressionante isso. Inculcarás, ou seja, é para colocar na cuca, colocar na cabeça a ideia de que Ele é Deus. Vocês são meu povo e eu sou seu Deus. Então, cada vez que Satanás levanta os seus homens, Deus também levanta os dele. Amém? Deus também levanta os dele. Quanto mais ideias e princípios totalmente contrários da palavra de Deus se levantarem, mais revelação dos céus vai sair desse púlpito. Mais revelação dos céus vai sair da nossa classe de escola dominical. Mais revelação dos céus vai sair das pregações dos nossos discipulados e nossas células. Vai ser sempre assim. Quanto mais Satanás levanta seus homens, mais Deus dá autoridade aos seus. Cada vez que uma força opressora tenta dominar Paracambi, mais autoridade Deus coloca sobre essa igreja. Mais autoridade Ele coloca. Então nós vamos ver o seguinte: o mundo, 300 anos antes de Cristo, aproveitando o tempo que não havia profeta na terra, espalhando uma ideia de que tudo iria acabar, instalando uma ideia fatalista, que o mundo é frustrante, que os relacionamentos são frustrantes. Para você ver, eu vou dar alguns exemplos de como os gregos pensavam a vida e que é totalmente diferente da palavra de Deus. Por exemplo, eles tinham uma ideia de que se tudo vai acabar, para que ter recursos? Para que construir coisas? Para que ter bens? Se tudo vai acabar. A partir daí tiveram uma ideia posterior de colocar no cristianismo uma coisa chamada voto de pobreza. Você sabe muito bem dessa história. Por quê? Porque durante um momento, as coisas foram se misturando. O cristianismo foi se misturando com muitas coisas da filosofia. Embora o cristianismo tivesse um princípio vindo de Deus, tentaram colocar isso. Olha, façam um voto de pobreza, porque daqui a pouquinho tudo vai acabar. Tudo vai acabar. E aí os homens, ao invés de ir avançando, colocar recursos na obra de Deus, levar o evangelho adiante, eles foram se enclausurando e abrindo mão de tudo, deixando de sonhar, deixando de acreditar, deixando de empreender. Um outro exemplo, eles falaram bem assim: olha, já que tudo é frustrante, tudo é fatal, para que casamento? Para que casar? Para que se relacionar? E durante um tempo, isso entrou também na igreja, e começaram a criar outros votos, permitiram que os ministros fizessem votos, inclusive, de castidade, não casar. Por que não? Porque se você casar, você vai sair do propósito. Você vai ter que gastar teu tempo com algo que é limitado, o relacionamento, o casamento. Se tudo vai acabar mesmo, para que casar? Isso também entrou no cristianismo. Um outro exemplo, eles colocaram a ideia de que o relacionamento é ruim, estar junto com as pessoas é ruim. Quanto mais as pessoas tiverem amizade, parceria, família, é ruim. Porque um dia tudo vai acabar mesmo, e isso aí pode acabar tirando tua salvação. Então criaram muitas coisas, dentre várias coisas que criaram, os chamados mosteiros. Eu estou fazendo só uma abordagem histórica, você vai entender onde eu quero chegar. Fizeram os mosteiros, e as pessoas tinham que ir para lá, para poder não ter contato com ninguém, e dali receber a luz
e pronto. Porque não tem, se você se relacionar com as pessoas, você pode perder a luz de Deus. Era essa a ideia, porque a filosofia entendia isso, entendia que para que perder tempo com relacionamento? Se tudo vai ser frustrante, se alguém vai sempre te decepcionar, se alguma coisa sempre vai dar errado, então se fechem em algum lugar, se fechem. Isso misturou, entrou no cristianismo e eles começaram a fazer mosteiros, conventos, e as pessoas iam para lá e ficavam quietinhas, achando que ali iam encontrar Deus. Veja bem, eu só estou fazendo um apanhado histórico, longe de mim fazer qualquer crítica a qualquer tipo de religião, não é esse o propósito, você vai entender isso. Todos nós estamos em aperfeiçoamento, amém? Todos nós estamos em aperfeiçoamento. Hoje nós precisamos nos aperfeiçoar, para não deixar que nada do mundo entre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, para que possamos ser fiéis à palavra de Deus, que é viva, verdadeira e fiel. Você pode aplaudir o Senhor, amém? O que eu quero concluir com isso? A ideia de que tudo vai dar errado, a ideia de que não vale a pena, a ideia de desista, que não vai adiantar, nunca veio do cristianismo. A ideia de que você tem que abrir mão e desistir da sua família, que você tem que abrir mão e desistir de ser bênção na vida das pessoas, porque está tudo errado e tudo vai acabar e é tudo frustrante, nunca veio de Jesus. Antes da vinda de Jesus, isso se espalhou. Mas quando ele veio, a proposta dele nunca foi uma proposta de trazer para nós frustração, fatalidade, morte. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você vai perceber que a proposta de Jesus, então acaba o silêncio profético, acaba aquele tempo, vem João Batista, vem Jesus, e a proposta é totalmente diferente do que tinha espalhado na terra inteira, porque a filosofia grega tinha espalhado pelo mundo inteiro. Olha o poder do ensino, olha o poder da instrução. E ele vem e coloca a sua proposta, nos chama de mais que vencedores. Amém? É interessante que em momento nenhum ele falou que nós não teríamos problema. Momento nenhum. Em momento nenhum ele falou que nós não teríamos dificuldades. Ele fala, em certo momento na tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se a ideia de Jesus fosse aquilo que dominava o mundo na época, que era a filosofia grega, repito, ele não iria falar, eu venci o mundo, ele iria dizer o quê? Mas eu perdi, você pode perder também. Não. Repita comigo, o importante é como termina. Isso é cristianismo. Isso é andar com Jesus. Então não importa o cenário agora, não importa como está agora, o que importa é como vai terminar. O Senhor Jesus é contigo, Ele te fortalece, Ele te alimenta, a bênção dEle está sobre esse lugar. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Então o mundo tomado de tanta ideia ruim, tanta ideia fatal, a ideia de que o mundo é mau, de que a matéria é má, de que o homem é mau, aquilo tinha tomado tal ponto, e vem Jesus colocando tanto amor, colocando tanta esperança nas pessoas. Ele vai e faz discípulos, e os discípulos fazem a mesma mensagem, levam a mesma mensagem. Aí vem Paulo, aí vem o apóstolo Paulo, e escreve Romanos 8, 28. O livro de Romanos, irmãos, a gente sempre fala, é um livro de fé, a gente fala que é um compêndio de fé, ou seja, ele tem tantos princípios para fortalecer a nossa fé. O livro de Romanos é impressionante. Mas eu destaco Romanos 8, 28, porque Paulo escreve isso num tempo em que a ideia é de que nada daria certo, e Roma não foi diferente. As ideias da filosofia grega tinham invadido Roma. Por quê?
Roma também sofria com o império que perseguia, os cristãos sofriam com perseguição, e eles perguntavam, como vai terminar isso? Não é a maior dúvida nossa em alguns momentos da nossa vida, como vai terminar isso? Quando você está passando pela luta, quando você está passando pela prova, quando as dificuldades te visitam, a maior pergunta sua é, como vai terminar isso? É isso que tenta governar e dominar a nossa vida. Como vai ser isso? E aí a gente vem com o ensino que Paulo traz. Não estava comprometido com as ideias dos homens, Paulo não estava comprometido com a cultura do mundo, não é nada disso. Ele estava comprometido com a cultura dos céus. Ele estava comprometido com a revelação. Diga comigo, revelação. Diga, comprometidos com a revelação. Só isso. Você vai hoje fincar estacas e dizer, eu estou comprometido com aquilo que vem de Deus. Você vai hoje firmar os teus passos e vai dizer, eu estou comprometido com aquilo que vem dos céus. Irmãos, o que os gregos fizeram, eu vou aproveitar e falar que eu só estou fazendo uma abordagem histórica. Não é nada contra a filosofia, mas eu preciso pontuar para poder você entender o que Paulo escreve aqui. Não é nada contra a filosofia, nós estudamos filosofia, mas o que os gregos fizeram de ensinar toda aquela ideia de que tudo é ruim, a matéria é má, o homem é ruim, aquilo foi tão forte que até hoje está aí. Até hoje a gente fala desses homens. Não tem ninguém aqui dentro que já não ouviu falar de Sócrates, Aristóteles. A gente pode até não saber as coisas que eles falaram. Eu, por exemplo, não sei de tudo que eles falaram. Mas o nome deles, Platão, eles tinham escolas, eles colocavam pessoas em volta deles, e eles ensinavam, falavam com sabedoria. Olha o poder da instrução, olha o poder do ensino. E as ideias deles eram muito fundamentadas. É isso que Paulo enfrenta, é isso que a igreja enfrenta, ideias e princípios que são contrários à palavra de Deus. Como vencer isso? Tão forte, irmãos, está até hoje está aí. Imagine naquele tempo. Aí Deus levanta Paulo, e essa revelação é muito poderosa. Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a ideia do mundo era que, olha, tudo é para o mal, tudo vai acabar, tudo é fatal, você vai sempre se decepcionar com alguém, você vai sempre se decepcionar com um homem. Se a ideia naquele tempo era, olha, tudo é frustrante, o mundo é frustrante, a vida é frustrante, Deus levanta Paulo para dizer, todas as coisas cooperam para o bem. Mas como assim, se tudo é frustrante? Todas as coisas cooperam para o bem. Qual é o critério? Daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Paulo estava falando bem assim, olha, basta vocês amarem a Deus e obedecerem a sua palavra, viverem debaixo do seu propósito, vocês não verão tudo acabar em tragédia, vocês terão vida e vida em abundância. Vocês serão mais que vencedores em Cristo Jesus. Vocês vão viver o melhor de Deus nessa terra. Isso é ou não é cristianismo? Isso é ou não é palavra de Deus? Eu não estou aqui trazendo nenhuma mensagem de triunfo para fazer você sair daqui e falar, olha que maravilha, olha, vou sair mais animado. Não, eu estou falando o princípio da palavra de Deus, eu estou falando o princípio que saiu dos lábios de Jesus, e isso é suficiente para nós. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Tem mais palavra sim, tem muito mais. Deus nos deu muito mais palavras através de Jesus. A palavra de Deus fala que Ele nos dá muito além daquilo que pedimos, pensamos e sonhamos. Por isso que quando Paulo fala isso aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso foi libertador, irmãos. Isso libertou pessoas das amarras, libertou pessoas da depressão,
libertou pessoas do medo. Quando ele fala tudo o que acontece, é para o bem, é para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou traduzir o que Paulo está dizendo no versículo 28 em uma frase, se você puder anote aí, uma frase, e a partir dela você vai entender o que o Espírito de Deus quer te ensinar. Sabe o que Paulo estava dizendo no versículo 28? Tudo pode ressignificar. O conceito do versículo 28 é esse: tudo pode ressignificar, tudo pode ter um novo significado. Agora para pensar na tua vida as coisas que você queria que desse certo e não deu, que você queria que acontecesse e não aconteceu, ou as coisas que você quer que aconteça, mas ainda não aconteceu, e você todo dia pensa, por que não? Por que ainda não? Por que ainda não deu certo? Por que ainda não fluiu? E aí você pensa, isso daí fluiu para o mal, isso aí cooperou para o mal. Não, tudo coopera para o bem, irmãos. Até as coisas diferentes daquilo que a gente quer, até as coisas diferentes daquilo que a gente está esperando. Guarde uma coisa, tudo pode encontrar um novo significado. Até aquilo que você está acontecendo com você, aquilo que está acontecendo com você, e você pensa, não queria que fosse assim. Até aquilo que você está vivendo e você pensa, por que tem que ser assim? Deixa eu te falar uma coisa, tudo pode ter um novo significado. Aquilo que você chama de derrota pode ter um novo significado. Aquilo que você diz que não está dando certo, o que não deu certo, tudo pode ressignificar. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o não coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O diagnóstico que você não queria ter, mas está lá na tua mão, isso também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso pode ressignificar. Aquela porta que fechou, essa porta que fechou, que você todo dia lamenta, por que essa porta não abriu, pastor? Sim, essa também pode encontrar um novo significado, porque todas as coisas cooperam, e se tudo coopera, tudo tem um significado melhor do que a gente imagina. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Tudo pode ressignificar. Guarde uma coisa, sabe o que Paulo está dizendo? Todo não de agora, com certeza, é um potencial sim lá na frente. Todo não de agora é um sim amanhã. Tudo pode ressignificar. Toda porta que fechou, toda dor que estabeleceu, todo medo que te visitou, toda frustração, toda decepção, tudo pode ressignificar. Isso que Paulo está falando. Com esse princípio aqui, essa é a verdade, com esse princípio aqui, ele detonou com tudo que se tinha como ideia durante séculos. Durante séculos pensavam, olha, tudo é frustrante, tudo é fatal, não tem nada. As ideias acabam em si mesmo. Paulo falou, não, eu recebo uma revelação de Deus, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo aquilo que eu não queria viver, mesmo aquilo que eu não planejei, tudo coopera para o bem, tudo vai encontrar um novo significado. Fala para a pessoa do teu lado assim, não é o porquê. Vira para ela aí, fala assim, não é o porquê, é o para quê. Amém? É no para quê que Deus vai mostrar o significado. O porquê a gente vai ficar em volta dele. Por que, Senhor? Por que, Senhor? No para quê ele vai mostrar. Então, agora que você quer saber o para quê, eu te mostro o significado. Eu quero trazer alguns exemplos de que tudo pode ressignificar. Na verdade, 4. Tudo pode ressignificar. Um dia José, lá no Antigo Testamento, foi vendido pelos seus irmãos. A tragédia estava batendo na porta dele.
pagou o preço de ser o querido do seu pai, pagou o preço de compartilhar seu sonho. Os irmãos, com ciúme dele, o vendeu para os egípcios. Ele foi parar lá no Egito. Tinha tudo para dar errado, várias etapas. Foi parar no palácio. Lá no palácio, ele sofreu a perseguição da mulher de Potifar, foi setado, permaneceu firme, foi tentado ali, permaneceu firme, foi parar na prisão. Você vai vendo a história de José. Quando você pensa que a coisa vai acontecer, cai. Quando você pensa que a coisa vai acontecer, vem outra afronta, e ele vai parar na prisão, e ele vai e revela o sonho de Faraó, e aquela história que todos nós já sabemos, vira governador do Egito. Você vai ver na história de José coisas, tem hora que a roda está lá em cima, tem hora que a roda está lá embaixo. Mas nada muda na vida de José no seguinte: em tudo ele encontra um significado para agradar o coração de Deus. Tudo. E a vida de José é assim, os altos e baixos. Acontece de tudo na carreira desse homem, irmãos. Em tudo ele encontra o significado, até que um dia ele encontra seus irmãos. Os irmãos tomam um susto quando vê que aquele homem que eles estavam conversando há um bom tempo, só para encurtar a conversa, era José. E eles sentem medo, ele fala bem assim: não, fiquem tranquilos. Sabe aquele mal que vocês pensaram para mim? Não, Deus transformou em bênção. Deus deu significado a tudo aquilo. Lembra o que aconteceu comigo quando vocês me venderam? Fica em paz. Avisa meu pai que aquilo tudo que eu passei, esse tempo todo longe dele, tudo tem um significado. Traz meu pai. Se vocês ficarem lá, vocês vão passar fome. Vem todo mundo para cá. Agora vocês vão entender o significado disso tudo. Por que teve que acontecer tudo isso comigo e eu vim parar aqui no Egito? Tudo tem um significado. Ali na frente de seus irmãos, ele poderia destilar ódio. Era a chance dele colocar o ódio para fora, jogar a amargura em cima dos irmãos. Só que a vida de José tinha entendido esse princípio, que tudo coopera para o bem. E ele entendeu que tudo que ele passou, tudo era para atribuir um novo significado da parte de Deus na vida dele. Tudo era para dar um novo significado. E a gente vai aprender isso com ele, lá na frente, perdoando seus irmãos, não destilando ódio neles, apenas ensinando para eles: olha, não se preocupe, todo o mal que vocês fizeram, Deus transformou nisso aqui. Olha aqui, estou governando todo o Egito. E não era só por causa do Egito, não é só por causa do poder que ele tinha, era a chance de poder abençoar pessoas. Fala: traz meu pai, vocês não vão passar fome lá, vem para cá. Era a oportunidade de abençoar muitas vidas. Sabe quantas pessoas José abençoou, junto com seu pai e seus irmãos? 70 pessoas. Veio lá de Israel, 70 pessoas para ele abençoar. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Primeiro exemplo de José. O segundo exemplo é o exemplo de Jesus. Tudo pode ressignificar. Diga comigo: tudo pode ressignificar. Quer ver um outro exemplo muito marcante? A coisa chamada cruz. Antes de Jesus ir para a cruz, isso aqui era vergonha. Antes de Jesus ir para a cruz, era uma vergonha alguém morrer numa cruz. Antes daquela experiência de Jesus na cruz, quando alguém falava: olha, tal pessoa foi condenada e foi para a cruz, nem a família gostava de ficar na frente da cruz seguindo e vendo. Jesus foi aquele que ressignificou a cruz. Jesus foi aquele que fez da cruz, ao invés do elemento de vergonha, hoje o elemento de vitória está aqui. E quando nós olhamos a cruz, sabemos que Ele ressuscitou no terceiro dia, e nós temos vida em Cristo. Sabe,
Isso é cooperar para o bem. É aquilo que era vergonha, é ressignificado, agora é sinal de vitória, é sinal de bênção. Ele ressignificou a cruz. A Bíblia fala que ele entra em Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos, as pessoas balançam os seus raminhos e falam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele vai, todos celebram. 5 dias depois, ele leva uma cruz nas costas. Ele leva uma cruz. E na cabeça de todo mundo, o significado daquela cruz era vergonha. Sangue escorrendo para tudo quanto é lado, as pessoas batendo, escarnecendo dele. Na cabeça das pessoas, como é que pode? Esse homem que há 5 dias atrás estava montado no jumento e todo mundo estava falando: ele é o bendito, ele é o rei, e agora ele está com uma cruz nas costas. O significado dessa cruz é vergonha. E alguns falaram: ele é o enganador. Não, porque o que estava separado para a história daquela cruz haveria de acontecer 3 dias depois, porque Jesus ressuscitou. E aquela cruz que naquela sexta-feira era instrumento de vergonha, no domingo da ressurreição, ela deixou de ser um sinal de vergonha, mas passou a ser um sinal de vida, e a vida em Cristo Jesus, a vida de vitória. Tudo pode ressignificar. Se uma cruz pode, qualquer história pode ressignificar aqui. Se uma cruz que condena uma pessoa, se uma cruz que era sinal de vergonha, que condena uma pessoa, pode encontrar um novo ressignificado, meu irmão, não tem história aqui que não pode encontrar um novo ressignificado. Não tem um filho desviado que não pode ter um novo significado. Não tem um marido que está fora do evangelho que não pode ter um novo significado. Não tem uma empresa aqui, não tem uma vida financeira, não tem uma vida familiar que não possa encontrar um novo significado. Porque todas as coisas, não é meia dúzia das coisas, não são poucas coisas. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem significado, tudo em Jesus encontra significado. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o primeiro ensino eu dei o exemplo de José, o segundo eu dei o exemplo da cruz, a terceira coisa que eu quero falar é o seguinte: tudo de pior pode virar ao nosso favor. Terceira coisa, anote aí: tudo de pior pode virar ao nosso favor. Tudo. É isso que a Bíblia está ensinando. É a hora que alguém fala bem assim: agora acabou, meu irmão, se prepara. Quando você ouvir essa frase, homem e mulher de Deus, escute isso aqui em nome de Jesus. Quando você ouvir essa frase, olha, agora acabou, tá? Se prepare, porque a glória de Deus está vindo. Quando alguém falar: olha, agora acabou, ou como diz aí, a casa caiu, se prepare, porque vem glória de Deus por aí. Porque Deus é especialista em trazer a glória de Deus quando o nada aparece. Quando nos sentimos um nada, é aí que a glória de Deus vem e nos surpreende. Sabemos que todas as coisas cooperam. A terceira lição é que tudo pode virar ao nosso favor. Um homem vendido como escravo, que vira rei, que vira governador. Uma cruz que era vergonha, é instrumento, é um sinal de que ele ressuscitou. O que não pode acontecer com você? Tudo pode virar ao teu favor. A maior decepção pode virar ao teu favor. A maior tragédia, ela pode virar ao teu favor. Ela é um insumo, ela é um ingrediente que vai preparar para grandes vitórias, grandes conquistas. Tudo pode virar ao teu favor. Último lugar, a tribulação produz perseverança. Abra sua Bíblia em Romanos 5, volta só um pouquinho. Versículos 3 a 5. Olha o que diz a palavra.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Só até aqui, olha só. Olha esse último, olha o poder dessa última palavra aqui, esse último princípio. A Bíblia está falando que nós encontramos a glória de Deus no meio das tribulações. O que é isso? Você está passando por uma situação de tribulação e todo mundo vê que vai acabar, todo mundo está vendo que é fatal, que é frustrante, que nada vai dar certo, que agora acabou, e o que você encontra ali? Você encontra a glória de Deus. Você está passando por uma luta e você só encontra a glória de Deus. Enquanto a ideia para alguns é de que tudo vai acabar, que nada vai dar certo, você encontra a glória de Deus. E não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, encontrar glória no meio da tribulação é para aqueles que entendem esse propósito, que todas as coisas cooperam. Como é que é isso? Encontrar glória no meio da tribulação, irmãos? No meio da tribulação a gente só encontra medo, humanamente falando, medo. No meio da tribulação a gente encontra incredulidade, murmuração. No meio da tribulação a gente encontra tudo isso. Mas agora a palavra de Deus vai dizer o contrário. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu encontro a glória de Deus no meio da tribulação também. Por isso que eu entendo quando Paulo fala isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que vivem segundo o seu propósito. Agora, o mais interessante nesse versículo 5 de Romanos, versículo 3 de Romanos 5, é exatamente isso. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Diga comigo, tribulação produz perseverança. Sabe o que acontece na vida do crente? Quando ele passa por tribulação, automaticamente a tribulação produz nele perseverança. É isso que esse versículo está falando. Quando nós passamos por uma dificuldade, automaticamente essa tribulação gera em nós a capacidade de perseverar. Por isso que de vez em quando às vezes você passa por algumas coisas e você pensa, meu Deus, como é que eu estou aguentando isso? Quem já não pensou isso aqui? Como é que eu estou aguentando isso, meu Deus? E você chega a pensar, Senhor, me dá força. E aí você para olhar para trás e você fala, como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu estou aguentando isso? Exatamente porque na vida daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, segundo a sua palavra, que tem temor de Deus, é exatamente isso. A tribulação, ela produz perseverança, ela te joga para o nível da perseverança. Quem não ama a Deus e não vive segundo o seu propósito, quando vem a tribulação, ele retrocede, ele perde. Quando vem a tribulação, ele levanta a bandeira branca e diz, olha, perdi. Quando vem a tribulação, ele desiste. Quando vem a tribulação, ele fala, acabou. Eu e você não, para mim e para você não. Quando vem a tribulação, ela produz em nós perseverança. Aí que a gente começa a perseverar. Quando a tribulação vem, aí que nós começamos a firmar nossos passos. Nós perseveramos na vida. Por isso a última coisa que eu quero falar para você, a partir desse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A última coisa é essa, coopera por quê? Porque quando a tribulação vem, ela nos empurra a uma vida de fé. Quando a tribulação vem, é aí, irmãos, é nesse momento que a gente se vê perseverando. Quando a tribulação vem, é a hora que nós damos conta que nós temos uma paciência, uma fé. É quando a tribulação vem para a nossa vida, que nós percebemos que estamos fundamentados, que tem uma palavra que governa sobre nós. Isso é maravilhoso. Diga, sou fiel. Diga, sou fiel, por isso sou provado. Quando a tribulação vem, que nós percebemos, até essa tribulação, até ela cooperou para o bem, porque se não fosse essa tribulação, eu não iria perseverar e conhecer mais de Deus. Porque a perseverança, Romanos 5, versículo 4, verso 4, a perseverança produz experiência. Fala para a pessoa do teu lado, só conta testemunho quem persevera. Só tem experiência quem persevera. Aplauda ao Senhor Jesus.
Glória a Deus. Tudo começou com uma tribulação que te fez perseverar e te deu uma experiência. E eu te pergunto, todas as coisas cooperam ou não cooperam? Cooperam, inclusive a tribulação. Basta você amar a Deus. Basta você viver segundo o seu propósito. É esse o critério. Só isso. Ame ao Senhor e viva segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Isso é graça, é favor, é bondade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar. Nós vamos cantar essa verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Só que hoje você vai louvar esse cântico, entendendo tudo isso. Quando Deus deu isso para Paulo, não era apenas frases soltas, frases bonitas. Quando Deus deu isso para Paulo, sabe, Rafa, era a oportunidade que Deus estava dando para aquele povo de entender algo diferente de tudo que eles aprenderam. Quando Deus deu isso para Paulo, todas as coisas cooperam. Deus foi muito, muito intenso quando falou todas, tudo coopera. Tudo coopera. Se na ideia naquele tempo tudo não cooperava, Deus falou tudo coopera. Deus mudou alguma coisa do percurso? Não. O percurso nosso continua com dias agradáveis e desagradáveis. O percurso continua com dias difíceis e dias fáceis. Não mudou o percurso, mudou o final. Deus pode mudar o percurso da tua vida amanhã? Pode. Mas o mais importante é você saber que o final é o melhor que Ele tem para você. Isso que é mais importante aqui. Isso é que é o mais importante aqui.